O que você está achando, você que está aí, e o que está chegando também, as informações aqui no nosso país, da nossa economia? Sei que tivemos a pandemia, o mundo todo, mas num todo, esse governo Bolsonaro, o que você acha? Olha, a avaliação do governo Bolsonaro é uma avaliação mais difícil do que parece. Primeiro, acho que o governo teve um primeiro ano ruim, regular para ruim. Acho que o governo perdeu muito tempo em picuinhas, brigas, falta de conhecimento de como é que funcionava um governo federal, a ideia de que só porque tinha virado presidente ia conseguir fazer o que quisesse no país. O Brasil é, graças a Deus, uma república com 3 poderes independentes. O povo elegeu sim o Bolsonaro, mas o povo também elegeu o Congresso, e por mais que eu não goste da qualidade do Congresso que está aí, é o Congresso que foi eleito. Ninguém chegou num disco voador e posou, ninguém foi nomeado por um ditador, não. Esse Congresso que está aí é o Congresso que o povo elegeu. Verdade. Então, você tem um governo que perdeu muito tempo nesse sentido. No segundo ano, você teve uma pandemia que paralisou basicamente o mundo inteiro, e além disso, você começou a ter uma disputa muito maior, muito mais forte, de um projeto pessoal de poder do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente Bolsonaro, uma tentativa de golpe dele, uma tentativa de desestabilização do país, que acabou não sendo bem sucedida, porque o presidente continuava contando com o apoio popular. Se o presidente não contasse com o apoio popular, você certamente teria tido um impeachment, alguma coisa do tipo. Agora, além de tudo isso, você tem o problema que o Brasil vive hoje virtualmente uma juristocracia. Então, quem manda no Brasil são os juízes. Eu falo que o Supremo Tribunal Federal é a esfera mais evidente desse poder, porque é o mais absoluto desses poderes, mas os juízes no Brasil mandam pra caramba. Juiz de primeira instância, você vê, juiz decide se abre cidade, se fecha cidade. Não tem nada hoje no Brasil que aconteça que não seja contestado judicialmente. Então, colocando esse panorama como um todo, eu acho que o governo Bolsonaro poderia fazer mais. Não fez no início por algumas circunstâncias, por incompetência, vou usar o termo correto, por falta de competência de fazer o que deveria ter feito no início, e num segundo momento, por questões de pandemia e guerra política. Agora, é um governo que ainda não acabou, ainda tem tempo para fazer coisa. Eu acho que o momento que o Brasil ia começar as reformas, os setores da elite política e da mídia resolveram forçar o Brasil para entrar numa pandemia, numa CPI do circo que o povo não queria, uma CPI completamente sem legitimidade. Mas o governo ainda tem bastante coisa para fazer, ainda tem bastante reforma para fazer. Até agora, eu não acho que o balanço tenha sido excepcional. Eu daria uma nota 7 para o governo. O problema é que quando você, no ano que vem, tiver que se deparar com o processo, com a questão eleitoral, você vai ter que comparar este governo, que é o governo que a gente tem, com as outras opções. E as outras opções que se colocam aí, que hoje são basicamente uma só, são esse caminho que a gente estava dizendo que Cuba, Venezuela, Argentina, esse caminho que esses caras tomaram. Então, entre um governo que talvez não esteja sendo tão eficiente quanto eu gostaria que fosse, e nem o governo mas eu acho que poderia estar fazendo um governo melhor sim, entre ele e uma venezuelização do Brasil, uma cubanização do Brasil, uma argentinação do Brasil, não há o que pensar duas vezes. Não há o que pensar duas vezes. A escolha é muito óbvia e evidente. E, por outro lado, fazendo aqui um balanço, eu acho que o governo também começou a acertar um pouco o tom, melhorou um pouco, embora ainda deixe muito a desejar a sua articulação no Congresso, parece ter dado uma depurada ali nos quadros menos competentes. Então, eu ainda acho que tem bastante espaço para o governo melhorar e entregar bastante coisa, principalmente privatizações e reformas, até o ano que vem. Concordo com você, a sua a observação ela é muito profunda. Agora, o povo tem que entender isso, Paulo. Como fazer esse povo entender, amigo? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, conversando. O único caminho para a gente conscientizar o povo, e eu nesse ponto discordo, e acho que vocês também, da forma como a imprensa, a forma como o jornalismo brasileiro conduz as coisas, eu acho que a única forma de você fazer com que o povo tome as melhores decisões é dando a eles o máximo de informação possível. As pessoas precisam estar, de fato, informadas do que está acontecendo. Infelizmente, essa que deveria ser a função primordial do jornalismo, informar as pessoas dos fatos,
ela passou, hoje o que os jornalistas fazem basicamente é tentar formar a opinião do público, e sempre formar a opinião, em vez de informar. E fazem isso construindo narrativas falsas o dia inteiro, omitindo a verdade, jogando a verdade para debaixo do tapete, porque existe uma visão de boa parte dos jornalistas brasileiros, e vocês sabem disso, que se fizer uma pesquisa em 90%, em todas as redações dos grandes veículos de mídia no Brasil, vocês vão ver que o PT vai ganhar com 99% dos votos, que é totalmente diferente se você fizer uma pesquisa com a população. Então você vai ver que o que eles querem eles acham que se você der a informação real para o público, ele vai acabar decidindo o que eles acham que é errado. Então o jornalista fala, a minha missão não é informar o público, é formar para que eles tenham a opinião correta. Eu não vejo assim. Eu acho que a gente tem que... Eu procuro descrever os fatos como eles são, o que se chama de jornalismo objetivo, e dou a minha opinião. E aí o público escuta a minha opinião. Municiado dos fatos, o público escute a minha opinião e veja se concorda ou se não concorda. Se concorda, maravilha. Se não concorda, é uma maravilha também. Vamos discutir, descobrir por que é diferente. Agora, a gente não quer calar ninguém. Isso é muito importante que o espectador preste atenção nisso. Tem um lado do debate que quer calar o outro. Você não vê ninguém de direita, falando que tem que censurar as opiniões das pessoas de esquerda. Você não vê, não existe um ministro do Supremo Tribunal Federal de direita, né? Mas se existisse, digamos assim, será que ele ia mandar prender um parlamentar de esquerda só porque ele criticou a corte, só porque ele tem opiniões diferentes? Será que a gente ia ver... Você vê nas redes sociais alguém falando para tirar do ar a opinião de esquerda de alguém? Não, mas você enxerga isso do outro lado. Então, se tem um lado que está querendo, que não quer discutir, que quer calar a boca do outro lado a todo custo, eu acho que isso deve chamar a atenção. Você que está aí observando, não está prestando muita atenção na política, mas pensa assim, o lado que está tentando calar a boca e censurar o outro, esse lado talvez não esteja correto, né? Boa.